Vamos à palavra de Deus. Há 15 dias atrás, mais ou menos, eu estive pregando na igreja, né? Daniel, do David, da Sol aqui. Muito bem recebido, obrigado, viu? Pelo carinho, pela igreja. E eu ministrei uma palavra lá, né? E ontem, sexta-feira, estava falando com Deus a respeito do culto de hoje, e o Senhor me trouxe essa mensagem no coração. Então eu li novamente, escrevi mais algumas coisas, e eu quero compartilhar com vocês, né? Então eles vão ser abençoados 2 vezes para ver a mensagem. Eu agradeço por isso, né? O texto se encontra em Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 10, texto bem conhecido dos irmãos. Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 10. Abram sua Bíblia, tragam a sua Bíblia, né? A espada do cristão. Porque quando você tem a Bíblia no celular, ela está misturada com outras tantas coisas, né? E aí você abre na Bíblia, mas você não fica só na Bíblia. Chega uma mensagem, você vai abrir. Mas quando você traz a Bíblia em papel, você fica focado nela, né? Então a nossa igreja incentiva em você usar, trazer, andar com a sua Bíblia. Amém? É a ferramenta do cristão, é a espada, é a arma do cristão. Quando alguém te afrontar, você fala assim: eu estou armado, hein? Como assim? A gente tira a Bíblia da bolsa. Essa é a minha arma poderosa. Glória a Deus. Amém? Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhes tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, ou que marchem. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Amém? Só até aí, você já conhece o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, ou deveriam já saber, não é? Aqueles que estão familiarizados com a Bíblia já sabem exatamente o que aconteceu. No Evangelho de João, nós encontramos um versículo que fala assim, que vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Então nós estamos aqui de intrusos, que nós não somos desse mundo. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós iremos passar por provações que é pertinente a esse mundo. Então, enquanto nós estivermos aqui, enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, ou Ele nos chamar antes disso, nós passaremos. Que nem esses dias estava um sol, e você saiu na rua, e todos aqueles que estavam na rua com você, pegou o mesmo sol. Se você sair daqui e estiver chovendo, independente de religião, de cor, de raça,
todos pegarão chuva. Então nós estamos propícios a passar por todas as lutas que o mundo nos oferece, ou todas as perseguições que Satanás se põe contra nós. Então nós temos uma percepção, e vamos tendo essa percepção a cada dia, que nós não temos mais espaço nesse mundo. Porque as pessoas estão seguindo outros caminhos, mesmo pessoas que estão todo domingo na igreja, não vivem o que ouvem ou o que leem. Vem na igreja muitas vezes para cumprir uma obrigação ou se sentir bem no seu eu, no seu, na sua autoestima. Eu fiz o meu papel. Mas nós sabemos que há uma luta, uma guerra espiritual que quer fazer com que eu e você pare. O inimigo não quer que a gente caminhe. O inimigo não quer que a gente prossiga. O inimigo não quer que a gente confie. O inimigo não quer que a gente caminhe em vitória e em vitória. O inimigo não quer que você tenha esperança. O inimigo não quer que você persevere, mas ele quer te parar. Então ele vai apresentar, ele vai mostrar para você, ele vai trazer para você algumas coisas que vão colocar medo, que vão colocar dúvida. Mas o que a gente não pode esquecer, que nós temos um Deus que é poderoso. Um Deus que está ao nosso lado em todos os momentos. Então o texto que nós lemos mostra o momento que os israelitas, eles saem do Egito depois de 430 anos de escravidão, debaixo de um jugo, debaixo de algo que era terrível, e eles passaram por esse momento por desobediência ao Senhor. E nesse momento aqui, eles estavam indo já para o deserto, quando, se você retornar um pouquinho à leitura, no capítulo 13, versículo capítulo 14, você vai ver que há um momento que Faraó se arrepende junto com os seus líderes. Ele se arrepende de ter deixado o povo sair, porque eles se preocupam falando assim, agora não temos mais quem trabalhe para nós. Quem é que vai trabalhar? Quem vai fazer o serviço pesado? E ele se arrepende, e ele reúne ali os seus cavaleiros, as suas carroças, o seu exército, e vão de encontro ao povo de Deus para matá-los. E nesse momento, o povo levanta a cabeça e vê que Faraó estava vindo, e sobre eles recai um medo. E ali eles começam a dialogar com Moisés, falando para Moisés, olha o que você fez conosco. Moisés, nós não estávamos melhor lá no Egito? Nós éramos escravos, mas a gente não vivia com esse medo. E você nos tirou de lá para nos trazer ao deserto para morrer. E Moisés, como tinha uma intimidade com Deus, Moisés, como ele sabia que Deus já tinha experimentado através do que Deus tinha falado para ele, através das pragas que tinham vindo, ele sabia e conhecia o poder de Deus. Então ele disse para aquele povo, olha, escuta uma coisa, acalme-se, não tenham medo, vocês verão o que Deus vai fazer, e esse inimigo que vocês estão vendo, que estão vindo contra nós, nunca mais vocês o verão. O que eles não entendiam é que eles já estavam debaixo de uma promessa.
Em Êxodo capítulo 3, no versículo 7, e a parte A do versículo 8, o Senhor diz: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e eu sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. Essa certeza, eu e você, nós temos. Talvez você possa perguntar, mas como assim? O Senhor Jesus não disse que Ele estaria indo e iria preparar um lugar para mim e para você? É como se o Senhor estivesse dizendo para mim e para você: não pare, não retroceda, porque eu preparei um lugar excelente para você. Aleluia. Temos um lugar preparado. Nós cantamos aqui, nós estaremos voltando para o nosso lar. Tem um louvor do Sérgio Sás que ele fala assim: estou com saudade do meu lar. Quando a gente sente esse desejo, e eu creio que muitos de vocês sentem isso todos os dias, quando vocês oram, quando vocês leem a palavra, sabe aquele momento que você sente assim a presença de Deus e você fala assim: Senhor, eu quero estar tão perto de Ti. Sabe o que é isso? Saudade do lar. Eu falei aqui que nós não somos desse mundo. Então, logo é a mesma coisa. Quando você sai para uma viagem, aí você fala: que gostoso, estou indo viajar. Aí você chega no lugar, passa um dia legal, 2, 3, 4. Mas quando chega o quarto dia, o quinto dia, não dá uma saudade da sua casa? Aí você volta, quando você abre a porta e fala assim: olha, é tão gostoso viajar, é tão bom estar lá, mas como é bom estar em casa. É esse mesmo sentimento que nós temos, quando nós temos essa vontade de estar perto do nosso Deus. É saudade do nosso lar. Saudade da onde a gente estará com o Senhor, né? Então, o que nós aplicamos desse texto, do que o povo passou, do que eles falaram para Moisés, do que Moisés falaram para eles, da promessa que Deus tinha, que nós podemos aplicar para as nossas vidas? Então, uma coisa que nós temos que entender é que o mesmo Deus que tratou, que cuidou daquele povo, é o mesmo Deus que está aqui hoje. É o mesmo Deus que trata, que prova e que cuida. Ele é o mesmo Deus que está aqui nesta manhã, trabalhando na minha vida e na sua vida. No versículo 10, diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Veja que o Senhor falou para eles assim: vão, caminhem para uma terra que eu prometi. Passou. O Egito era passado. A escravidão era passado. Mas o que eles fazem aqui? Eles olharam para trás e tiveram medo. Só olhe para trás para você não se esquecer da onde Deus te tirou. Uma vez que decidimos caminhar com Cristo,
andamos em novidade de vida. Não deixe os gigantes do passado minarem a sua fé e a sua confiança em Deus. Porque aqui eles contemplaram os milagres, aquilo que o Senhor tinha feito, e eles estão caminhando ali triunfantes. Mas quando eles olham para trás e veem os guerreiros, Faraó, eles não disseram assim: o Deus que nos livrou vai cuidar desse inimigo. Mas a palavra diz que eles tiveram medo. Eles tinham que olhar para trás e ver de onde Deus os tirou e para onde Deus estava levando eles. Então, quando você olha para os fantasmas do passado, a sua fé e a sua confiança, elas são minadas, elas são tiradas de você. Mas quando eu olho para trás e falo, olha o que Deus fez, e Ele vai fazer melhor ainda, Ele vai fazer coisas maiores ainda, a sua fé vai sendo alimentada. Você não faz que nem Pedro, olha para a direita e olha para a esquerda e vem o vento e faz com que você afunde, mas você prossegue, você caminha, você segue confiando, porque você sabe o que Deus fez por você lá atrás. Então, porque talvez é um fantasma de uma perseguição, de uma enfermidade, de algo que você sofreu lá, e quando você olha, você vê aquilo grandão. Não, já foi. Eu acho que até comentei sobre isso domingo passado. Já foi, já passou. Coisas novas virão. O Senhor estava preparando um caminho novo para eles. Vamos seguindo. Porque lá em Lucas capítulo 9, versículo 62, assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Os israelitas já tinham contemplado o poder de Deus. Eles deveriam reconhecer isso. E você e eu, nós temos reconhecido esse poder que vem de Deus? Quando você faz uma retrospectiva da sua vida, você lembra mais das dificuldades ou do trabalhar de Deus pela sua vida? Porque o ser humano é assim, ele lembra mais das derrotas do que das vitórias. É aquela frase que a gente fala, né? Quando você vai falar de algo com uma pessoa, olha, eu tô hoje amanheci com uma dor de cabeça assim, e a pessoa fala assim: dor de cabeça? Você não sabe o que eu passei. Você não sabe como eu estou. Ah, dor de cabeça é pouco. A gente sempre tem algo mais terrível para falar para a pessoa. A gente nunca tem uma palavra de: ah, você está com dor de cabeça? Deus vai curar agora. Vem aqui, meu irmão, vamos orar junto aqui. Não é assim? Então a gente muitas vezes não reconhece o poder do Deus que nós servimos. No versículo 11, diz assim: disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Fico imaginando Moisés ouvindo isso. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos no Egito, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto.
Aqui foi a primeira vez que o povo murmurou. A murmuração seria o grande problema nessa jornada dos israelitas. A falta de fé aqui era uma coisa espantosa. E quantas vezes nós nos pegamos fazendo a mesma coisa? A murmuração, me perdoa a expressão, chega a ser uma doença. A pessoa, ela acorda murmurando e dorme murmurando. Parece que nada, pastor Wagner, nada na vida dela é bom. Tudo que ela olha é defeito, é ruim, não tem valor. Isso é algo terrível. Veja bem, se eles estivessem confiado em Deus, muitas dores teriam sido poupadas. Vocês sabiam disso? Quanto menos você murmura, menos dores você tem, menos problemas você tem, menos dificuldades você tem. Porque a murmuração, ela parece que nos paralisa. É a mesma coisa, ela vai minando a nossa fé, a nossa confiança. Então, se eles tivessem confiado, leia para vocês verem a trajetória essa jornada que eles tiveram. E o que eles passaram sempre depois de uma murmuração. Se eles não tivessem murmurado, eles não teriam ficado 40 anos no deserto. Talvez a gente passa por tantas dificuldades porque é murmuração todos os dias. Porque nada está bom. Ou se algo acontece, não é o que eu queria. É pouco. Mas se vem de Deus, é o suficiente, é o que você precisa, e é dali que vai prosperar e multiplicar. O que nos falta é entendimento. O que nos falta é tirar dentro de nós essa raiz de amargura e de murmuração. Ah, Deus nos ensina. Porque quando a gente não entende esse trabalhar de Deus, o movimento de Deus, nós corremos o risco de entrar nessa fase, nesse período de murmuração. E é uma coisa tão terrível, porque você se acostuma. Por isso que eu falei, parece uma doença, é um vício a murmuração. Então você vai fazer esse exercício a partir de hoje. No momento que você murmurar, você já pede perdão a Deus. E vai se educando, né? Vai se acostumando a não murmurar. A palavra nos ensina o quê? Dai graças em tudo. Por que você acha que o Senhor fala isso? Dai graças em tudo. É para você não ter tempo de murmurar. Para você não ter tempo de reclamar. É lógico. Nós vivemos nesse mundo. Situações vão acontecer. Em um momento você vai falar alguma coisa, mas isso não pode ser o seu ritmo de vida. Não pode estar no seu dia a dia, no seu vocabulário todos os dias. É disso que nós estamos falando. Então, da nossa boca tem que sair mais palavras que abençoam do que murmuração.
Então faça esse exercício. A murmuração, ela atrapalha o processo. O Senhor tem um processo com você. E se você seguir, cuidadoso, obediente, confiante, é um processo. Mas quando você começa a murmurar, começa a atrapalhar esse processo. Veja que aquele povo, esse povo que murmurou, o que nós lemos lá no capítulo 3? O Senhor tinha para eles uma terra prometida. Esses que murmuraram não entraram na terra prometida por causa da murmuração. E aí? Como está a sua jornada? O que nós temos aqui nesse mundo é uma jornada. Como está a sua jornada? Já saímos do Egito. No momento que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você sai do Egito. Começa uma nova jornada. E aí não tem mais tempo, não temos mais tempo para perder do que ficou para trás. É caminhar em Cristo Jesus. É seguir o seu caminho. Vamos lá, tem mais coisa. No versículo 12, diz assim, ó: já não tínhamos dito no Egito, quando eles estavam lá, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Não tem algo mais valoroso do que a nossa liberdade. Antes éramos escravos do inimigo. O Senhor Jesus, na sua cruz, Ele nos libertou e nós somos livres. E é interessante como muitos voltam à escravidão do mundo. E você conhece muitos. É a mesma situação. Vejam, o pessoal fala assim, mas uma liberdade enganosa, lá eu podia fazer o que eu queria, aqui você também pode. Sabia? Você pode fazer o que você quer. Ninguém te proíbe de nada. Mas a liberdade que o mundo dá nos leva à morte. A liberdade que Cristo nos dá nos leva para o céu. É essa a diferença. A liberdade que eu tenho é poder dizer não ao pecado. Isso é ser livre. Não ser influenciado por uma sociedade. Não ser influenciado por um grupo de amigos. Mas essa liberdade que eu tenho me leva para onde eu tenho vida e não morte. E uma coisa que eu coloquei aqui, ele diz assim, ó, deixe-nos em paz. A gente estava muito bem sendo escravo lá no Egito. Estava gostoso sendo escravo. É tempo de sairmos da zona de conforto. Lembro lá no começo do ano, quando eu falei assim, acabou as férias da igreja? Não que a gente estava voltando de férias, do final de ano, não. A igreja, quem aqui está na igreja há mais de 30 anos, sabe como era a igreja. E parece que a igreja entrou num período que a mensagem da cruz não era mais importante. Que você confrontar alguém que está em pecado é uma coisa fora do normal.
Mas, hoje, o que tem que ser pregado é a mensagem da cruz. O que tem que ser pregado é que para que nós saiamos da zona de conforto. Veja que aqueles israelitas, eles estavam na zona de conforto. O peso era grande, a ponto do Senhor dizer assim: eu ouvi aflições deles, o sofrimento deles, eu estava compartilhando e por isso eu desci para livrá-los. Mas no coração deles, o comodismo era tanto que eles disseram: é melhor sermos escravos do que nos aventurar no deserto. Não era uma aventura, era uma promessa de Deus. Nesse caminhar com Jesus, você não está vivendo uma aventura, você está vivendo um propósito de Deus para a sua vida. Você está andando por um caminho seguro. Agora, uma coisa é clara: quando nós saímos da nossa zona de conforto, algumas coisas vão te incomodar. Porque você vai ter que fazer coisas que você não fazia antes. Você vai ter que fazer alguns, me entendam, sacrifícios, né, que você não fazia antes. Você vai ter que se movimentar e mexer e se esforçar mais do que você fazia antes. Algo que para você agora vai ser um desafio. Então, sair da zona de conforto nos traz desafios. E você pode contemplar quantos desafios esse povo teve. Qual o perigo da gente continuar a estar na zona de conforto? Faz com que você fique limitado no seu pensar, no seu agir. Você fica uma pessoa limitada naquilo. Você vive numa bolha e não experimenta o que Deus tem para você. Saia da zona de conforto. Queira mais de Deus. Queira experimentar mais de Jesus. Queira mais experiências do Espírito Santo. Queira mais experiências na rua por onde você passar, no seu trabalho, no seu colégio. Queira mais. Saia da zona de conforto. Pastor, mas está tão gostoso, pastor. Eu chego, eu faço meu devocional ali, leio a Bíblia e depois fico o resto do dia tranquilo. Peça mais para Deus. Aquele que pôs a mão no arado, um dia você falou assim: Senhor, eu quero andar contigo, eu entrego a minha vida a ti. E o Senhor falou para você: olha aí a plantação, olha aí, os lírios estão fartos, estão belos. E o Senhor disse para você: você entregou a sua vida para mim, agora ide e pregai o Evangelho. Ide e levai as boas novas para os necessitados. E aí passa ano e a gente está ali, quietinho, naquele lugar. Você não vai perder a sua salvação, porque você está com Cristo, mas você vai perder a oportunidade de viver coisas extraordinárias com Deus, experiências extraordinárias com o Senhor. Seja ousado, peça para o Senhor: Senhor, eu quero sair desse comodismo, eu quero viver coisas novas contigo, Senhor. Eu quero experimentar aquilo que no mundo espiritual o Senhor tem para mim. E aí você vai ver que o Senhor começará a estender as suas estacas, não só no mundo espiritual, mas na sua vida secular, na família, porque você saiu da zona de conforto, e o Senhor olha para você e fala assim: eu posso entregar para ela, eu posso entregar para ele, porque ele vai fazer, ela vai fazer.
E aí o Senhor começa a capacitar cada dia, capacitar cada dia. Então, quando a gente escolhe ficar na zona de conforto, isso atrapalha o nosso desenvolvimento em tudo. Estamos falando da vida espiritual, mas sua vida secular também. Saia da zona de conforto. O Senhor te capacita em tudo que você fizer. O Michel deu exemplo aqui, que ele deu exemplo da pessoa fazer a cadeira e colocar a marca dizendo que é cristão ali, mas se está escondido, ninguém está vendo, coloca uma coisa de má qualidade. Não, nós temos que fazer diferente. As pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo. O mais importante não é o que a pessoa vê em mim, mas é o que Deus vê em mim. Isso que é o mais importante. Aleluia. Glória a Deus. Fala um pouquinho, olha só. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo, por ninguém, é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A zona de conforto, ela limita a sua visão espiritual. O Senhor está falando aqui na sua palavra: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Essa zona de conforto espiritual, ela pode levar você a desenvolver uma insegurança e não confiar nas promessas de Deus para você. Então veja que a zona de conforto, ela pode alcançar todas as áreas da nossa vida. Então, se você tem medo, se você tem insegurança, mas tenha isso, é necessário que você caminhe. É necessário que você prossiga. Amanhã, o que eu posso fazer de diferente? Todas as áreas da sua vida. Vou chegar mais um dia, fazer as mesmas coisas, tá? Mas o que eu posso fazer diferente? O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer para que as pessoas que estão ao meu lado se sintam melhor? Porque às vezes você pode ir lá, mas pastor, as pessoas, mas não, o Senhor nos ensina que nós temos que, aquilo que nós queremos, nós temos que fazer para as pessoas. Se nós queremos ser reconhecidos, você tem que reconhecer aqueles que estão com você. Se você quer ser bem atendido, você tem que atender bem as pessoas. Então, primeiro, a palavra nos ensina, primeiro você dá, depois você recebe. Interessante, né? Então, apesar da insegurança, do medo, caminhe. Olhe para você e caminhe. Olha, eu preciso caminhar, eu preciso. Vamos lá, no versículo 13, versículo 14. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Veja que no meio de um
turbilhão ali de emoções, de medo, Moisés diz para eles: acalme-se. O que nós precisamos entender é que quando Deus promete algo para você, Ele não só direciona você, como também te acompanha. Ele sempre estará com você nessa jornada. Quem livrou o povo da escravidão? Foi Deus. Quem indicou o caminho? Foi Deus. Tanto é que você lá vê no capítulo 13, o Senhor disse assim, há um caminho para eles irem, mas eu vou levar eles por outro caminho, porque senão eles vão encontrar com guerreiros e eles vão ter medo. E o Senhor direciona ele. Então o Senhor direciona, Ele acompanha, e é por isso que a palavra é acalme-se. Eu tenho a mania de brincar em casa, né? Com a minha filha, com a minha neta, com a Ângela. Aí eles falam alguma coisa, calma, respira, calma, vai dar tudo certo, calma. Então, nesses momentos eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como começou o ano, eu não sei como está a sua vida por muitos anos, eu não sei como foi esse dia, mas o Senhor diz assim, através do homem de Deus, que era Moisés, ele falou assim, acalma, diga para esse povo se acalmar, porque a gente vai pregando aqui, e vai falando, dando algumas orientações vinda do Espírito Santo, e vem à tona, né, o que a gente passa, algumas coisas, mas aí o Senhor diz assim, acalme-se, porque eu estou trabalhando, porque foi eu que te tirei da onde você estava, foi eu que coloquei você aonde você está. Então, o que você passa, eu vejo. O que fazem com você, eu vejo. As afrontas, eu vejo. A perseguição, eu vejo. Mas você precisa entender que é uma jornada, é um processo, e jamais eu vou te abandonar. Jamais eu vou te orientar. Jamais eu vou enviar você por um caminho errado. Então, tão somente acalme-se e confia e busque. Parece, humanamente falando, que a nossa parte é tão difícil, mas é a mais fácil. Porque a mais difícil Deus já fez. A mais difícil Ele já fez. Porque essa luta não é sua. Aquela luta não era dos israelitas. O Senhor só queria que eles obedecessem e confiassem. E o Senhor diz para mim e para você, nesta manhã, eu só quero que você confie e que você obedeça às minhas palavras. Oh meu Deus, isso muda a mente, isso muda o coração, isso tira da zona de conforto, quando nós sabemos quem está conosco. Esse Deus é tão poderoso. Versículo 15, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, ou que sigam, que caminhem. Os israelitas, eles chegaram num ponto extremo. Ou eles voltam e são mortos por Faraó, ou eles continuam e morrem afogados no mar. E aí?
Não sei qual é a sua situação. Tem momentos que nós vamos ter que decidir, ou razão ou fé. Qual que você escolhe? Hã? Ó, falar é fácil. Tem momentos que você vai ter que escolher ou a razão ou a fé. A razão faz você permanecer no mesmo lugar. A fé remove montanhas. Oh, glória a Deus! A razão você paralisa. A fé, montanhas saem da sua frente, gigantes caem, mar se abre. Aleluia. Pastor, mas o Senhor falou para Moisés parar de orar. A oração, ela é fundamental, é o alicerce da nossa vida. Mas a oração, ela vem acompanhada de ação. Ora e ação. Você ora e toma ação. Você ora e caminha. Você ora e confia. Você ora e dá mais um passo. Aleluia. O Senhor já tinha falado, eu ouvi a aflição. Eu desci para ajudar. Eu ouvi o clamor, ele ouviu o seu clamor no seu quarto, ele ouviu o seu clamor quietinho ali chorando, talvez num banheiro ou numa sala, ele ouviu, ele viu. Aleluia. Mas não pare, não pare, não pare. O nosso Deus é maior do que o gigante, ele é maior. Aleluia. Versículo 21, 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. O que era mais fácil? Voltar à escravidão ou acreditar que o mar ia se abrir? E o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda a noite, e as águas se dividiram. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Aparentemente não tinha saída. No olhar humano, muitas vezes para nós não tem saída. Ah, como é difícil. Como é difícil, né? Se encontrar no momento onde você fala, não tem saída. Não tem saída. Mas, por isso que a palavra de Deus ela é tão tremenda, que ele diz assim, ó, trazei à memória aquilo que me dá esperança. Aí eu olho da onde Deus me tirou. E eu olho e vejo quantas vezes Ele me livrou. Quantos milagres Ele já operou. Quantas coisas Ele já fez. E será que o poder dele é limitado? Será que o Senhor ele vai deixar, ele se alegra com a derrota de um filho seu? Será? Não. O mar vai se abrir.
o mar vai se abrir, meu irmão e minha irmã. E ele não só abriu, mas como também eles passaram em terra seca. Então o que o Senhor faz é muito mais do que eu penso ou imagino, porque diante daquela situação, se ele abre o mar e eu passo com a água na canela, está ótimo, com a água no pescoço, está ótimo, mas ele faz mais, a terra seca, por onde eles passaram, para não haver dúvida de que Deus faz. Então você vai viver algo tremendo, para você não ter dúvida que Ele faz. Ele tem poder, o poder dele é ilimitado. Não duvide daquilo que o Senhor pode fazer por você, porque a nossa fé, ela será testada, ela será aumentada no meio da luta, no meio do deserto. Aleluia. Deus é poderoso. Então, teremos que escolher ou razão ou fé, ou fé ou razão. E eu concluo a palavra nessa manhã, para que você vá para sua casa confiante, entendendo e sabendo quem é esse Deus que trabalha por você. E aí sempre, quando eu trago uma palavra assim, me venha ao coração que Deus não precisaria fazer mais nada por nós, porque Ele já entregou o seu Filho amado. Mas nós temos um Deus bondoso, um Deus misericordioso, que trata, cuida de nós. Então, é hora de fazermos a nossa parte, porque Deus já fez a dele. Aquele povo, eles teriam que caminhar, confiar e obedecer, porque lá atrás o Senhor já tinha feito. Então, o que você precisa, aonde você vai chegar no mundo espiritual, já está realizado. Agora, o que precisa é a gente caminhar nessa jornada, porque a gente cresça em confiança, cresça em esperança, cresça em perseverança e cresça na fé em Deus. Então entenda, tudo que nós passamos há um propósito. Confiar, obedecer e sair da zona de conforto faz você se alegrar, assim como Miriam fez, que depois de atravessar o mar, chegar do outro lado, cantou um canto de vitória ao Senhor. E esse canto já está na sua boca. Ou você pode glorificar o Senhor, você pode exaltar esse Deus poderoso, você pode exaltar o Senhor, aleluia, pois é Ele que faz, é Ele que faz, é Ele que faz, é Ele que faz, é Ele que faz. Esse Deus está aqui, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor, fique em pé no seu lugar, mas continue adorando ao Senhor. Deus é bom. A sua palavra nos alimenta. A sua palavra nos traz vida. Vamos adorar o Senhor. Vamos glorificar o nome dele. Aleluia.